Já te conhece. Boa. Gente, então, já que todo mundo me conhece, deve ter passado no ambulatório. Quem não me conhece, eu sou o Lucas. Terminei a residência em 2022 e atualmente eu faço doutorado com o Marcelino. Eu estou no ambulatório de onconefro desde, eu acho que é dezembro de 21 ou janeiro de 22, um pouquinho antes de acabar. Estou longe de ser experiente, mas é uma área nova. A ideia é, assim, obviamente ninguém vai sair daqui sabendo o nome de todos drogas antineoplásicas, tudo que está acontecendo, mas a ideia é dar uma pincelada, que é uma área que cresce muito. Tanto que ó, o câncer está passando a doença cardiovascular no mundo, né? Então, daqui uns dias, se a gente não for considerar já agora, né? Câncer é uma doença crônica e, então, se é uma doença crônica e as drogas podem afetar o rim, talvez seja obrigação nossa saber pelo menos o arroz com feijão da onconefrologia. É uma especialidade nova, há, sei lá, até pouco tempo ela não existia, ó. O primeiro livro-texto lançado foi em 2005. Ela é interessante que na era da tecnologia é a primeira especialidade que surgiu num grupo de WhatsApp. Então, 2005, primeiro livro, 2009, a primeira vez que ela foi citada lá no Kidney Week, que seria o maior evento de nefrologia dos Estados Unidos. Depois teve o Journal of Onconephrology. Fator de impacto não para de subir. A gente até brinca, quem mandou o artigo para lá 2017, 18, eles aceitaram todos, hoje em dia está cada vez mais difícil. E o primeiro cadigo de onconefrologia foi lançado em 2018. Talvez aí a gente vê a importância da subespecialidade. Isso aqui é só um chart um flowchart do CKJ aí, que só mostra como que surgiu no chat WhatsApp. No começo era um grupo com 118 nefrologistas, eles tiraram dúvidas. Eu até apaguei, eu já fiz essa aula antes, que mostrava que 87% das dúvidas quanto à onconefrologia desses 118 médicos foram sanadas no WhatsApp. Então, realmente é a primeira especialidade médica que surgiu, assim, a subespecialidade como força no WhatsApp. Sei lá, interessante. Aqui tem alguns dos principais artigos, se vocês jogarem aí rim e câncer, rim nefrotoxicidade. Só não pode jogar tanto assim no PubMed só quimioterapia, porque quimioterapia seriam mais as drogas antigas, que não entra os inibidores de checkpoint imune, não entra drogas células-alvo. Mas se você pesquisar tudo de drogas anti-câncer ou antineoplásico, que é o que eles vão usar em inglês, e rim, a gente acha muita coisa atualizada, muita revisãozinha boa. Dá uma pincelada rapidinho, então, câncer e rim. Como eu falei, é a segunda causa de morte no mundo. Tem um trabalho que está para sair, eu não lembro se é da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, ou se é de Ribeirão, que eles levantaram, dependendo da área do Brasil, o câncer já mata mais que doença cardiovascular. Então, mas no geral, é a segunda causa de morte no mundo, a gente tem 1 milhão de mecanismos. Aí é interessante que a gente tem as causas relacionadas com câncer, né? Desde você pode fazer síndrome paraneoplásica, pode fazer obstrução, infiltração, aí coloca como insulto hemodinâmico e o cálcio, né? A hipercalcemia da malignidade, como tem relacionado ao tratamento. E ao tratamento é muito interessante a gente ficar em cima. Eu vou comentar isso. Muitas vezes o paciente demora para chegar para o nefrologista, com o oncologista vai deixando. Você vê o paciente já usou furosemida, já piorou o rim e a gente não viu. A gente é chamado geralmente tardiamente. A ideia é que isso vá mudando, assim. Não sei se é o John Hopkins ou o MD Anderson, quando você vai começar o tratamento de câncer, automaticamente você é avaliado pelo nefrologista. E faz sentido, até porque o rim é limitante para muitas drogas, né? Quimioterápicos, qualquer tipo de droga antineoplásica. Então faz sentido a gente acompanhar. No geral, pré-renal, hipercalcemia, eventos adversos aí, que, pela QT, náuseas, vômitos, diarreia. Pode ter a síndrome da obstrução sinusoidal, que é relativamente raro, né? Que aí eu coloquei alguns exemplos de drogas que pode dar, principalmente pós-transplante de medula, que a gente usa defibrotide. Mas só de curiosidade, o defibrotide, o mecanismo de ação dele, claro, é falar qual que é a classe dele, talvez não existe uma classe específica, mas ele reduz a ativação excessiva de células endoteliais, então isso causa uma proteção no fígado. A síndrome da obstrução sinusoidal nada mais é que como se fosse uma hepato-renal aguda, vai, vou fazer essa analogia.
Outros tipos de medicações, pode fazer insulto pré-renal. Do ponto de vista renal, tem as doenças glomerulares, né? Se você funciona como síndrome paraneoplásica e membranosa, você pode ter a própria gamopatia, né? Que talvez já seria um insulto pela produção de cadeia leve que lesa o rim. NIA, necrose tubular aguda, infiltração tumoral. A gente vai falar de insulto vascular, microangiopatia trombótica, e o que a gente vai falar aqui, nefrotoxicidade por drogas. E pós-renal, a maioria das pós-renais geralmente é por obstrução, né? Seja por massa, sejam aquelas pelvis congeladas, seja um linfonodomegalia que obstrui ali pós-renal, ou obstrução da bexiga, pega o trígono, também faz. Maioria obstrução, do ponto de vista pós-renal. E raramente, dependendo do pós-tratamento, você pode fazer hematuria macro e fazer pós-renal por coágulo. Então, o que a gente vai falar é de nefrotoxicidade. Aqui só coloquei assim, não vou falar, mas se você for pegar do ponto de vista glomerular, túbulo interstício, você consegue separar mais ou menos como que a droga pode agir. Na onconefrologia, assim como em várias áreas da medicina, principalmente quando você cai no ponto de vista ético, é muito difícil você estudar. Vou dar um exemplo, um relato pessoal aqui. Dependendo de onde a gente trabalha, às vezes usam drogas, vai, de última geração, vamos chamar assim. E muitas vezes você pega o paciente com injúria renal, só que aí ele é aquele paciente, sei lá, pós-transplante de medula. Ele é pós-transplante, aí ele infectou, aí ele está plaquetopênico, ele está com anemia, porque mais de 80% dos pacientes crítico-crônicos vão fazer anemia. Aí é difícil você falar, vou biopsiar para ver se tem uma microangiopatia trombótica, vou chamar de restritar o rim. Difícil, então muitas vezes você fica no achismo, 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 tenta tirar a droga nefrotóxica, muitas vezes a droga nefrotóxica pode ser câncer, como pode ser antibiótico, e fica no diagnóstico presumido. Por isso que talvez, principalmente o professor Marcelino é assim, faz sentido, dependendo do lado que você pensa, você ir muito para a biópsia, porque a gente sair do achismo, né? Quantas vezes a gente biopsia algo que parece óbvio aí, mas tem indicação de biópsia, e você vê algo diferente? A gente fala mesmo mieloma, né? A gente está cheio de mieloma lá no ambulatório que já biopsiou o rim, só veio diabetes. Ou então, sei lá, só veio insulto vascular, talvez hipertensão e tabagismo, não veio nada do mieloma. E talvez ficaria para sempre como o rim do mieloma presumido. Então, sei lá, fica aí. Eu vou tentar falar droga por droga de um jeito assim, não vou ficar pausando, entrando. Tem algumas drogas que a gente fala mais ou menos, mas a ideia é pincelar tudo. Vou tentar ser rápido, porque a aula longa é péssima. Então, vamos lá. Cisplatina usada desde 1970. Ela literalmente, vou falar que ela é uma nefrotoxina que causa tanto injúria renal aguda quanto crônica, assim, ela tem um espectro muito grande de agressão renal. Tem um acúmulo no túbulo proximal, que eu já vou falar por quê, causa estresse oxidativo. Essa frase estresse oxidativo é interessante, que hoje o inibidor de SGLT2 ele serve para tudo, né? E tudo que você vai ler que ele faz, ele protege o túbulo proximal de estresse oxidativo. Então, é algo relevante, vai. Se tem dano mitocondrial, se altera a questão de autofagias, senescência de célula, apoptose. E existe nefroproteção, talvez hoje em dia a pergunta de, não é de US$ 1 milhão, vai, de meio milhão de dólares na onconefro, o que que você pode fazer para proteger o rim? A lesão inicia principalmente no túbulo proximal, a gente tem um transplandador de membrana. Eu sempre falo OCT2, até quem roda no ambulatório viu falar, mas o nome atual correto é essa sigla gigantesca aí. Então eu acho mais fácil falar OCT2, que seria por onde a cisplatina liga para agir tanto na entrar no DNA, vai, destruição celular, e a gente tem ela expressa no rim, principalmente no túbulo proximal. Então faz sentido o dano ser ali. Aí estou falando, não, expresso nos rins em alguns tumores. Tem gente que tem deficiência ou polimorfismo para esse OCT2. Então, por ele ser polimórfico, às vezes a droga não liga diretamente nele. Então, isso sugere nefroproteção, mas se você parar para ler a fundo, principalmente se entrar em biologia celular, assim, talvez assim como protege o rim, talvez você não vai ter a mesma resposta adequada no câncer. 30% dos pacientes vão ter alguma nefrotoxicidade. Isso é muito. Sempre falo isso quando a gente conversa no ambulatório. Um terço dos pacientes vão fazer algum tipo de lesão, seja lesão renal aguda, seja uma niazinha, seja uma nefrite arterial crônica, seja uma hipomagnesemia, alguma coisa ela vai fazer. E olha que interessante, menos de 3% evoluem para necessidade de terapia renal substitutiva. Então, apesar dela ser muito nefrotóxica, poucas pessoas vão para diálise. Geralmente a ira por platinos não é oligúrica, principalmente, a gente sempre fala isso, né? Mais lesão tubular, geralmente ela não é oligúrica. Subhidroeletrolítica é muito interessante. Claro que a hipomagnesemia,
a gente fala que é a mais comum relevante, mas a gente também tem muita hiponatremia. Sei lá, caiu na prova de título, que agora o Onconef está na moda. Qual o distúrbio hidroeletrolítico mais comum de drogas antineoplásicas? Sempre a hiponatremia. A gente vai comentar aqui, várias delas fazem um CIADzinho, vou chamar de CIADzinho. Então, hipomagnesemia, você tem o receptor, esse é o CT2, a gente também tem relação de absorção de magnésio na célula. Lembra que no magnésio, ali, na hora que você entra na alça de Rayleigh, você tem a absorção paracelular, mas você também tem alguns transportadores de membrana aí que o magnésio pode passar, principalmente no S3 do tubo contorcido proximal, mas no final dele. Mais de 40% dos pacientes expostos à cisplatina em algum momento vai ter distúrbio do magnésio. Pode ser provisório e passar, pode ser crônico e manter. A gente tem um paciente no ambulatório lá que ele tem 28% de fração de excreção de magnésio e já tem uns 5 anos que ele não é exposto. E tem muita gente que faz magnesemia, a gente repõe, depois ele começa a ficar com magnésio alto e resolveu. Então, sempre ficar de olho na parte do magnésio. A hiponatremia também é comum, mas é pouco relevante em relação à cisplatina, é aquele sódio de 135, 133 que vai passar. Pode dar necrose tubular aguda pelo estresse oxidativo e morte celular ali. Depende muito da concentração de células tubulares. Isso é super interessante. A cisplatina, do ponto de vista do tempo para ela cair no rim, às vezes ela demora, mas ela pode fazer um pico muito alto. Então, dependendo do tanto que você concentra, o tanto de OCT2 que você tem no seu túbulo proximal, se você tem polimorfismo, não tem, pode ficar causando lesão tubular, e isso automaticamente fazer uma injúria renal aguda vai mais relevante, que pode evoluir ou não para doença renal aguda ou para doença renal crônica. Mais raro, mas como ela agride o túbulo contorcido proximal, você pode ter Fanconi, um Fanconi parcial ou Fanconi-like. E raríssimo, pode também causar alteração vascular, levando à microangiopatia. Resumindo, a cisplatina causa tudo. Só do ponto de vista bem nerd, assim, para a gente entender, do ponto de vista do metabolismo mesmo. Ela entra no túbulo contorcido proximal, né? Ali, ó, SLC22A2, que é o CT2. É conjugado pela GTT aí com a glicina e forma esses tióis. Se vocês pararem para ler, a Nature tem um componente muito massa, massa assim, né? Depende do quão empolgado você tá e a fase que você tá. Tudo que você for ler de nefrotoxicidade, independente da área, assim, sempre a gente vai cair nos tióis, nos organosulfurados, ou então derivados ou algo que contém enxofre. E isso geralmente leva a nefrotoxicidade, até porque você tem uma ligação que ela é irreversível. Então, é só do ponto de vista como o final disso, essa GTT, esses finais de tireoide que eles vão causar estresse oxidativo, alterar toda a regulação do ciclo celular, alteração de autofagia, alteração de apoptose. E isso, inflamação, senescência, doença renal crônica. Então, depende muito do espectro, como que a pessoa vai e quanto que ela é exposta. Quando eu falei para vocês de nefroproteção, assim, quem gosta de eu vou falar que é homeopatia, vai, medicina natural, tudo que está estudando atualmente é natural. Eles falam muito de flavonoide, que seria você tomar até uma taça de vinho por dia, talvez você vai se proteger dessas platinas. Mas isso não vem ao caso, só uma curiosidade. O que você tem em estudo? Você pode usar a cimetidina, que talvez ele inibe o CT2. É, mas do ponto de vista prático, foi muito estudado o magnésio. Eles fizeram, tem estudo magnésio 8 a 20 gramas pré-administração, peri-administração. Talvez durante, começa um pouco da infusão e vai até um pouco depois. E parece ter benefício. Você não tem nada que mostre assim, teve menos lesão renal, mas talvez eles vão chegar na conclusão de não inferioridade. A maioria das avaliações são pós-hoc. Então, assim, parece não ter nada, assim, que você tem muito, substrato, evidência científica, assim, clara, mas também não, você não vê tanto prejuízo. Então, evitar hipomagnesemia talvez seja bom. Hidratação, sempre fala para hidratar quando você administra a cisplatina, principalmente por causa da concentração dela ali no túbulo proximal. E talvez faça sentido você ter fluxo tubular, ou seja, se você parar para ler assim, minuciosamente, você deve hidratar durante a infusão e logo depois a cisplatina ela faz uma alteração na sensibilidade da aquaporina. Então você pode ter mais absorção de água, água, água. Então eles falam que talvez faz sentido fazer diurético, tanto que tem estudo com manitol e tem gente que faz até furosemida, para você vai fazer o túbulo em si ficar mais
hiperosmolar em relação à medula para você não ter tanto esse efeito exacerbado da aquaporina. Mas muita ciência, objetivamente. Evitar nefrotóxico, hidratar durante a infusão, observar a diurese, ponto. Talvez um magnésio. Como eu falei, né, que o Dorjest LT2 é o futuro, o presente, o passado é tudo. Aí a gente tem uma biópsia pré e pós-cisplatina, assim, você consegue ver talvez o tanto que a célula é agredida, células tubulares, e então está se estudando fazer inibidor de SGLT2, o que está em estudo foi mais em rato é a canaglifosina, que parece ter uma proteção dessas células HK2, que tem relação com citotoxina. Ou desculpa, cara, só um minuto. Não, é combativo. Desculpa. É que com essa citotoxicidade, então, esse estresse oxidativo, tudo talvez lese essas células. E os inibidores de SGLT2 protegem o túbulo proximal. Então, talvez faça sentido, ainda está em estudo, mas é o futuro aí. Existe score de risco para nefrotoxicidade. O maior estudo que a gente tem é um estudo japonês com 784 pacientes. Talvez seja japonês porque eles têm tendência a fazer câncer deixa eu falar gástrico, vai? E muitas vezes desses tumores, principalmente os metastáticos, antigamente usavam muito platina e hoje em dia ainda usa associada a imunoterapia. Aí, pelo estudo deles, foi excluído o paciente que tinha menos de 60 ml por minuto por metro quadrado de taxa de filtração. Teve um quinto, vai, de nefrotoxicidade. Foi definido a taxa de filtração glomerular estimada por Crocroft-Gault. Por quê? Porque todos os estudos que você pega para câncer não usou CKD. Difícil avaliar a função renal em paciente oncológico. Então, acaba que os estudos são Crocroft-Gault, mas na prática a gente usa o que a gente tem, se possível, creatinina, uma cistatina junto. Então, realmente, quais são os riscos que você tem para desenvolver? Idade vai entrar, o dose elevada, quanto maior, quando vocês pegarem para ler prontuário, sempre sem ter DDP, CDDP, 40 miligramas. Isso seria a dose alta lá, CDDP, 40 seria dose baixa, desculpa, CDDP 40 miligramas por metro quadrado e acima de 75. Muitas vezes os nossos prontuários têm CDDP 40 para mostrar que usou dose menor. Quanto maior a dose menor, melhor, obviamente, quanto menor, melhor, quanto maior, pior a dose acumulada. Hipertensão e doença cardiovascular também parece ser risco. E proteção é o que eu falei. Por incrível que pareça, aí saiu o uso de diurético, mas se você parar para ler e analisar, até como o estudo foi desenhado, como foi avaliado, talvez não é usar diurético, é urinar. E a suplementação de magnésio, que é o que eu acabei de falar. A gente tem outras platinas, né? Carboplatina, oxaliplatina, a gente fala menos. A carboplatina é segunda geração. Para você ver, você precisa de até 10 vezes a dose de cisplatina para você ter a mesma ação no DNA. Então, vamos falar que ela é menos potente, até do ponto de vista do câncer, mas, e ao mesmo tempo, ela é menos tóxica. Tem menor taxa de ligação com a água, então, até para ela sofrer tanto essa parte de estresse oxidativo, é excretada pelo rim na sua forma natural e é totalmente filtrada em 24 horas. Aí a taxa de nefrotoxicidade carboplatina é próxima a 10%, ou seja, um terço da cisplatina. Ainda é relevante, né? 1,10, assim. Mas é menos que a cisplatina. E o que eu falei aí dela ser 10 vezes, vou falar menos potente, vai? É interessante que sugere-se, óbvio que não foi comprovado que eticamente você não vai conseguir fazer esse estudo, que talvez a paciente que mais faz lesão induzida por cisplatina seja o mais que responde que o câncer vai responder, porque lembra que o CT2, expressão, túbulo proximal, é o mesmo que você pode ter lá a questão para você entrar e atingir as células oncogênicas no DNA. Então, se machuca mais o rim, você provavelmente infere se você tem mais expressão dele. Então, vai responder mais ao câncer. Mas é achismo. Oxaliplatina terceira geração, quase nada, ó, 5% na maioria das coortes, 1% defendendo a referência de nefrotoxicidade. Terceira geração, maior proteção. A gente tem as mostardas nitrogenadas, ciclofosfamida e fosfamida e melfalano. Ciclofosfamida, a gente vê muito usar ela aí no lúpus para outra coisa, então usa para doença autoimune e câncer. Ela é uma prodroga, aí ela sofre o metabolismo hepático, forma a fosforamida e a acroleína.
Ah, Lucas, por que você está falando isso? Porque esse nome acroleína é importante. Mas, enfim, quando ela é metabolizada, vai induzir morte celular, inflamação e reação oxidativa. Ela é filtrada pelos rins e armazenada na bexiga. Como ser armazenada na bexiga? A bexiga não serve para nada, né, gente? Ela não absorve nada, não excreta nada, ela só guarda a urina até você ter o reflexo e urinar. Só que esse metabolismo que envolve tanto essa formação da proteína, como oxidação de proteína e peroxidação desses lipídios, eles são tóxicos para a bexiga e pode causar o que a gente chama de cistite hemorrágica. Ele causa uma reação ali da proteína com os vasos que leva à hematura por cistite hemorrágica. Então, assim, a ciclofosfamida, ela não é nefrotóxica direta. Eu coloquei ali, não causa dano renal direto, mas talvez quando ela induz cistite hemorrágica, se você tiver uma hematura importante, você pode fazer uma ira pós-renal, vai. Aí se estudou o MESA, né, a hemato usa muito, que é uma medicação que é como, eu sempre faço uma analogia ao sucralfato. Sucralfato que às vezes a gente usa lá, que reveste o estômago para proteger. O MESA, no caso, reveste a bexiga. Então parece ter menos quadro de cistite hemorrágica. Então, tem relato de disfunção secundária imatura. Existe o efeito colateral da intolerância, gastrointestinal, gástrica, muitos vômitos, pode ter hiporexia. E, de novo, pode ter hiponatremia. Existe relato de SIAD mesmo com a ciclofosfamida, que tem maior ação de novo, aquaporina no nefrodistal e parece que você reabsorve mais água depois da infusão. Então, o paciente pode desenvolver hiponatremia. Então, é importante, às vezes o paciente vomita muito durante a infusão, tudo, não faz tanto sentido você mandar ele só beber água. Talvez fazer um sorinho, soro fisiológico, alguma coisa do tipo, um cristalóide. E fosfamida, a gente, desde a época de cursinho, né, para residência, você decora lá, né, fitotoxicidade é muito bem descrita, desde 74, muito agressão tubulopatia proximal, é usado muito em criança, né, às vezes quando você pega aqueles sarcomas, às vezes pega em criança, usa muito. É diferente da ciclofosfamida, que tem o fim do seu metabolismo acroleína, e fosfamida ela é metabolizada em cloroacetaldeído, que ela é nefrotóxica. Lembra que a acroleína, que eu falei, não é nefrotóxica, ela só causa uma reação com vaso ali, que causa cistite hemorrágica. Já o cloroacetaldeído danifica o rim. Tem muita lesão no túbulo proximal, né? Então pode causar fancone, que a gente já falou. E uma coisa que é interessante, que o paciente que já usou cisplatina antes, talvez ele teve agressão ali no túbulo proximal, principalmente através do ACT2, tem mais chance de ter nefrotoxicidade por ifosfamida, principalmente porque ela também pode penetrar pelo mesmo canal, pelo mesmo transportador de membrana. Então, você pode ter síndrome de Fanconi, né, agressão proximal. O que é a síndrome de Fanconi? Aquela que não absorve, que você perde tudo na urina, lembra? Bicarbonatura, fosfatura, glicosúria, uricosúria, caliúria. No plasma, o contrário. Se perde bicarbonato, vai ter acidose metabólica. Perde fósforo, vai ter hiposfosfatemia. E assim por diante. Em crianças, igual eu falei que usa em cânceres, vai na oncopediatria também, tem relatos de raquitismo, dependente da idade, e não tem evidência científica forte para prevenção. O que sugere pode dar muita agressão proximal, dose acompanha. Durante a residência, às vezes a gente é chamado, né? Não sei se vocês pegaram aí lá no gráfico. Quando eu estava na residência, a gente foi chamado uns 3, 4 casos. Sempre, os 3, 4 casos eu lembro de ver lá, era com infosfamida. Talvez foi coincidência, né, de época. Mel falando, eu coloquei aqui, a gente não vê tanto usar hoje em dia para um câncer de cara, assim, se você pegar até ali, 2015, 16, usava-se muito para o tratamento de mieloma. Hoje em dia usa-se mais para o preparo, né, de transplante de medula óssea. É interessante isso aqui que é importante saber, que antes não se fazia transplante de medula óssea em quem era renal crônico. Em diálise, nem pensar em renal crônico avançado também não, justamente pela toxicidade do melfalano. Depois foi se estudando e vendo o que poderia fazer. Geralmente a dose são 200 miligramas, eles corrigem para 140. Então, corrigiu dose é liberado o uso. Isso foi muito importante. A gente tem uns 4, 5% lá no ambulatório que chegaram a entrar em diálise. Era mieloma, provavelmente um rim mieloma aí, e saiu de diálise, depois transplantou medula, que você joga, soma a cadeia leve aí. Então, a excreção é renal, pode ter efeitos colaterais sistêmicos, diarreia, vômito, hiperurexia, e de novo aqui, hiponatremia secundária ao CIAD.
muitos desses drogas que fazem toxicidade tubular pode fazer essa alteração de aquaporina. Lembra que CIAD, né, o nome surgiu lá na secreção inapropriada do ADH, mas hoje em dia a gente usa o nome, mas pode ser resposta ao ADH, né? Então tem muita relação com a aquaporina aí por si só direto. Agora a gente vai falar de antimetabólicos. Tem metotrexate, vai, super comum, os artrite reumatoide, isso aí talvez para a gente é mais comum, vai, a gente sabe. Como que ele age? A ação inibitória na síntese e replicação de DNA, é um derivado do folato e com a ação de bloquear a produção de tetrahidrofolato. O interessante é que a gente até dá, né, o ácido fólico como proteção junto. É utilizado na oncologia em algumas doenças autoimunes. Necessário dosagem sérica, porque tem baixo índice terapêutico, isso é super relevante. A gente, às vezes, como nefro, às vezes trabalha como clínico, tem que lembrar de dosar. Às vezes, muitas vezes fica meio vai indo e ninguém acompanha. Qual que é o tipo de lesão renal, né? Tem nefropatículas cristais, que ele deposita no túbulo e precipita, principalmente tubo contorcido distal. Tem NTA por, de novo, estresse oxidativo, liberação de radicais livres, então causa lesão tubular. E tem até descrição da vasodilatação aferente, seria uma hemodinâmica, que aí realmente você cai mais ainda taxa de filtração glomerular. Os fatores de risco. Parece a queda do pH urinário, se o paciente já tem disfunção renal prévia e usou em cima, se ele está hipovolêmico, justamente por precipitar cristais, e predisposição genética. Isso aqui é interessante, mas quem tem a alteração desse transportador aí, MRP2, que é proteína multidroga resistente 2, que é responsável por eliminação, secreção de algumas drogas, parece fazer mais lesão. Lembrar isso aqui, a gente muitas vezes esquece, intoxicação grave que seria disfunção renal, sem outra causa, assim, né? É difícil. Às vezes o cara interna, ele tá vomitando, ele fez infecção, difícil ser uma coisa só. Mas que você pensa que é o metrexate, hidratar, meio contraditório se a gente deve alcalinizar a urina ou não. Contraditório alcalinizar? Não, Lucas, se o pH ficar alcalino seria bom. Mas vocês com certeza já tiveram as conversas com balda, sei lá, com a preceptoria, já pensou na vida. Tanto que é difícil alcalinizar a urina, porque a urina ela é reflexo do plasma. Então, você teria que fazer uma alcalose, ficar lá seriando o gás, o pH urinário. Então, isso não acontece. Então, o que a gente fala é a mesma coisa que a gente faz, vai, na rabdomiólise. Você tem uma disfunção renal importante, está fazendo uma acidose metabólica, principalmente pela ira, aí você começa, vou dar uma hidratada com bicarbonatada, fica naquela. Mas faz sentido o pH urinário. E o antídoto, que quase nunca a gente acha no Brasil, às vezes tem que pedir para importar, que é a glucarpitase. Então, se você tiver em uma urgência, vai demorar a chegar. Já vi usar, já vi paciente melhorar. Lembrar que alguém de fazer nefrotoxicidade faz muita neurotoxicidade. A glucarpidase cliva inativo metotrexate. Vou fazer uma analogia ao ácido úrico e a rasburicase, vai. E reduz em até 99% o nível da droga em 15 minutos. Para prevenir, é o que a gente falou, hidratar, acompanhar, evitar a lesão. E, obviamente, sempre ver aderência, posologia. Metrexate é uma coisa que, se o paciente não entende muito, dependendo do nível cognitivo, de estudo mesmo, é uma droga que tem que evitar. Gencitabina. Eu coloquei aqui, a gente escuta lá, vai, gencitabina, Genzar, tantão de protocolo, mas sempre fica meio jogado. Mas ela aqui que a gente tem que saber. Uma droga meio relativamente antiga aí, usada para tumor sólido, que surgiu para pâncreas, hoje em dia ela é muito usada associada à imunoterapia. A droga é a droga que mais tem relato de microangiopatia trombótica. Eu citei no começo aí MAT, muitas vezes a gente acha que e não chega a biopsiar nem nada, mas, de novo, não sou experiente, putz, não sou ninguém, mas os poucos casos que eu já vi que teve uma plaquetopenia que me chamou a atenção, uma anemia desproporcional, tinha gencitabina na jogada. E você vê que é raro, ó, 0,015 a 1,4%. Mas quem faz a MAT clínica, não MAT exclusivamente renal, que microangiopatia trombótica é um diagnóstico histopatológico, né? Mas acabou que surgiu a síndrome junto com a SHU, PTT, e às vezes a gente joga no mesmo bolo ali. Mas a MAT, assim, fazer microangiopatia trombótica renal, parece ser relativamente comum. Tem vários casos de estudo de necrópsia em câncer. Então, talvez ela faz, muitas vezes manifesta, deixa passar só renal.
mas quando faz aquela clínica, a síndrome clínica, chega a morrer 90%. E o trigger é que quando você faz a droga, você ativa a produção do complexo de ataque à membrana, né, que é C5b9, aí você libera a endotoxina anafilática, isso aqui a gente está entrando na cascata do complemento quando a gente estuda eculizumab. C3A, C5b, você vai ter dano endotelial, ruptura da parede, deposição de plaqueta, forma trombo. Isso é a MAT por si só. Ali embaixo, em negrito, eu só falo das autópsias que eu citei, eu falei necrópsia e autópsia. Como que você trata a MAT por gencitabina? Geralmente suspende a droga, muitas vezes vai demorar para sair a das T13, até você pensar o que que é, se fizer MAT clínica mesmo, você vai acabar indo para a plasmaférese, por isso que a gente põe plasmaférese aí. Está sendo super estudado para a droga usar eculizumab também. Super interessante. Então, se fez uma MAT, parece ser por droga, faz sentido tratar como aquelas MAT, vou chamar de primária aí, que a gente aprende. Parece ter bom controle de tudo, pressão, hematológico, estabilidade de função. Coloquei aqui o Pemetrexed. Muitas vezes a gente lê o nome lá, lê o nome lá. Vocês até deixam passar ou fala até meio enrolado ali no nome, né? Que é difícil falar. Mas só citar, porque ele pode dar lesão renal, apesar de não ser tão comum. É uma ação antifolato, então ele é derivado do metrexato, é como se fosse, uma, um metabolismo à frente. Bloqueia enzimas responsáveis pela síntese de purina e pirimidina, então vai bloquear a síntese de DNA e crescimento. É associado, a gente nunca vê ele sendo usado sozinho. A maioria das vezes ele é usado associado com outras drogas. E isso é até difícil a gente raciocinar se a injúria, se a lesão renal, a nefrotoxicidade é só por ele ou de outras drogas. Por exemplo, qualquer coisa que é usada com cisplatina, se a cisplatina dá um terço de algum tipo de agressividade renal, você vai culpar ela. Mas às vezes é o pemetrexed. Tem baixa metabolização, cerca de 80% da droga é eliminada inteira. É contraindicado se a gente tem taxa de filtração abaixo de 45, é o que eu falei lá no começo. Para a gente, como nefrologista, é interessante saber isso, porque muitas vezes vai vir a cartinha lá, você libera? Sim, claro, ninguém tem que saber nada de cor, mas pelo menos está direcionado para pesquisar. Pode dar NTA e pode dar injúria tubular. Interessante que ela pode fazer a citose tubular renal distal, que seria tipo e contra o diabetes insípidos, ou seja, é a agressão realmente túbulo mais distal. Tem muita relação com receptores de folato no túbulo e esse efeito antifolato que pode causar tipo, dano tanto de DNA quanto de RNA vai cair de novo naquela cascata de insulto, estresse oxidativo e toxicidade renal. Os fatores parecem ser sarcopenia, principalmente, isso aqui é interessante, né, que está na moda da nefro, os novos biomarcadores, que talvez aquele paciente magrelinho, que é o paciente que tem câncer, aí você calcula lá que seja por Crocroft-Gault ou por CKD-PI, superestima a função renal dele. Aquela creatina vai de 0,6 e o cara com certeza tem injúria. Então, às vezes, a gente usa supradose. Dose cumulativa, desidratação e usar outro nefrotóxico, que é o que eu falei. Terapias guiadas, né, que são células-alvos. Isso aqui é a moda, né, a moda, a revolução, super interessante na oncologia, que ela age em fatores que estimulam a proliferação dos tumores, ou seja, evita danificar células normais. Esse é o principal benefício para a quimioterapia convencional. Tudo que a gente falou até agora era terapia quimioconvencional. Agora a gente entra em terapias guiadas, depois checkpoint autoimune, depois CAR T-cells. Então, a benefício que é ter convencional, você bate em tudo, tudo, tudo. A terapia guiada, você mede biomarcadores, né? Você dosa, pesquisa, tanto na peça, né? E se você tiver ele, você ataca diretamente. Isso é super interessante. Aí eu coloquei até a definição aí. Drogas ou substâncias que bloqueiam o crescimento e a propagação do câncer, interferindo com moléculas específicas envolvidas no crescimento e progressão do tumor. Então, é agir na droga que seu tumor, agir no receptor que seu tumor produz, que você pesquisou e achou ele. Ainda pouco disponível no SUS, a gente sabe disso, talvez vocês ainda não vão ir muito, mas agora que vocês vão cair na nefrologia das ruas, trabalhando em hospital particular, vocês vão ver. Cada vez mais comum, não é só hospital hospital particular, que tem convênio razoavelmente bom, eles estão liberando. Aí as classes eu coloquei aqui para citar, mas depois nós vamos jogar tudo na mesma sacola para comentar, porque ninguém tem cabeça para decorar isso.
a gente consegue diferenciá-las em vários jeitos de células-alvo. Então, ó, você tem os EGFR, que são os inibidores do quê? Do fator de crescimento epidérmico. Você tem os inibidores do gene que codifica a proteína urbana BRAF, que a gente vai falar que é quando você dosa, você tem a marcação do BRAF. Você tem os anti-VEGF, que são os fatores de crescimento vascular endotelial. A gente sempre comenta desse VEGF, desse EGFR lá no ambulatório. E tem como você bloquear o jeito que age nesses mesmos receptores, só que a via inibindo a tirosina quinase. A tirosina quinase nada mais é que uma proteína que é importante para a comunicação, sinalização das células. Então, ela tem relação com regular a expressão gênica. E geralmente o câncer é isso, né? Em algum motivo você tem uma falha, que seja na expressão gênica, comunicação, muita comunicação entre células, e ela começa a proliferar. Então, você tem tirosina quinase para o VEGF, você tem tirosina quinase para o EGFR, por aí vai. Então, ela pode agir tanto em receptores, pode ser tanto tirosina quinase para receptores quanto celulares, diretamente na célula. E eu coloquei aqui, existe um inibidor de tirosina quinase para o linfoma anaplásico, que é esse anti-ALK, só se vocês ouvirem falar. Importante agora, os inibidores de EGFR, como eu falei, inibe fator de crescimento epidérmico, age diretamente, seja diretamente, né, agir no fator de crescimento ou através, como eu falei, da proteína da tirosina quinase, então que eles induzem a diferenciação celular. Se você impede a diferenciação e proliferação, você vai impedir que o câncer prolifere. Muito comum não, mais comum hipomagnesemia e menos comum hipocalemia. Ele geralmente não causa alteração histopatológica quando é pelo diretamente, né, o anticorpo, mas pelo tirosina quinase pode causar nefropatia membranosa, porque você tem receptor no podócito. Eu sempre comento com vocês, às vezes isso pode dar tanto nefropatia membranosa, pode fazer lesão mínima, e às vezes fazer só uma proteinúria boba que você vai deixar passar, justamente porque você tem receptor no podócito. Então, pode até levar a síndrome nefrótica, dependendo. Tem relato na literatura de nefropatia por IgA, isso é bizarro, eu coloquei relatos ali, mas é bem descrito, são 3 relatos. Então, existe por IgA, mas não coloquem isso na cabeça. Os inibidores do fator de crescimento vascular endotelial bloqueiam a angiogênese, né? A gente chama eles, às vezes, tudo no mesmo bolo de antiangiogênico, mas vai impedir o crescimento vascular, o tumor não vai ser nutrido. Se o tumor não é nutrido, ele não cresce. É uma ótima droga. Ao inibir o crescimento dessas células, pode ter um efeito colateral de hipertensão, sempre cito para vocês, por ação antiangiogênica, talvez sobrecarga de outros vasos, então, super comum ficar hipertenso, principalmente quando toma medicação. Essas medicações, muitas vezes, elas são orais e assim, não sou oncologista, mas pelo que eu vejo lá, às vezes os caras fazem 7 dias para 7, 14 dias para 7, 21 dias para 7, e quando está tomando, geralmente causa muita hipertensão. Também pode ter proteinúria pela mesma coisa, receptor dos podócitos. Pode ter assintomático, como pode chegar a síndrome nefrótica. Então, esses pacientes sempre lembrar de pedir urina, às vezes pedir proteinúria de 24 horas, principalmente se a taxa for mais reduzida. Raramente pode dar mate, mas tem descrição de mate, a gente cita. E os anti-VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, continuando eles, eu sempre falo isso para vocês, quem pegou no ambulatório. Primeira linha sempre pode ser IECA ou braço, o paciente já é hipertenso. Mas se for aquele cara, sei lá, eu, Lucas, eu não sou hipertenso, comecei a tratar um câncer aí, estou usando um inibidor de VEGF. Minha pressão começou a subir, faz sentido a primeira linha ser bloqueador de canal de cálcio pela ação diretamente em vaso. Mesmo quando a gente vê lá no pós-transplante, uma coisa do tipo, quando você pega lá um tacrolimus da vida. Mas só para vocês terem isso na cabeça. Olha que interessante, hipertensão não precisa interromper a droga, dependendo da casuística, onde você pegar para a lei, 43% dos pacientes têm um efeito colateral. Proteinúria geralmente é assintomático, então o paciente não vai saber se ele não for para o nefrologista. Aí que não vai saber mesmo. Agora, quando faz síndrome nefrótica, a gente suspende a droga e às vezes a gente troca na mesma classe. Pode ter mate, como eu falei, aí trata com eculizumab, como eu citei na gencitabina, hoje em dia cada vez mais as mates induzidas por droga tá se usando anticomplemento, que é o eculizumab, e distúrbio hidroeletrolítico, repor normal, que você tem distúrbio eletrolítico e pode ter agressão tubular, basicamente você nunca vai suspender, que não chega a ser distúrbio hidroeletrolítico grave. Os inibidores do BRAF, né, que são o gene que codifica essa proteína aí.
inibe essa proteína BRAF. Essa proteína expressa em alguns tumores. Hoje em dia está meio na moda, está usando muita droga por causa de melanoma. A gente pegar a década de 90 aí, melanoma era igual à morte. Talvez quando a gente estava na faculdade final ali, lembra, tinha Bessel, Clark, se tinha mais de 0,75 milímetro ali, era péssimo prognóstico. Hoje em dia a gente vê paciente com melanoma, cura difícil, mas você vai muito sobrevida, e é muito por causa dessas terapias alvos. Então, se você tem essa expressão aí, dessa proteína, você vai tomar inibidores dela, que participa dessas vias aí, MAPK e RK, de sinalização intracelular, que tem relação com comunicação e receptor na superfície da célula para o DNA. Se você inibir isso, você vai inibir proliferação. Então, é importante para regular a diferenciação, proliferação, crescimento celular. A nefrotoxicidade pode ter agressão tanto no túbulo proximal, que vai causar Fanconi, alguma coisa do tipo, e como eu estou falando de agressão tubular, também pode dar anemia, também pode dar necrose tubular aguda. Aí, coloquei aí, usado para melanoma, neoplasia coloretal mais metastática e tireoide, aqueles ruins de tireoide. É, isso aqui, né, eu acho que faz sentido a gente só ter um pouquinho na cabeça, tirosina quinase pelo BCR-ABL, que é muito usado na leucemia mieloide crônica, e ela mudou a progressão, a sobrevida da doença. Eu coloquei ali para lembrar do imatinib, porque é ele que a gente tem que saber. Então, utilizados em drogas hematológicas, principalmente LMC, a presença do gene BCR-ABL significa que você tem uma hiperativação de tirosina quinase. Então, tem super relação com a fisiopatologia e a oncogenética aí do câncer. Então, se você bloqueia ele, é muito bom. Pode dar síndrome de liso tumoral, justamente dependendo da carga de tumor. A gente está falando de neoplasia hematológica. Pode ter lesão tubular direta, pode dar proteinúria e hipertensão, semelhante aos VGFs por receptor no podócito. Por isso que lá no ambulatório eu sempre cito, às vezes, meio que junto, o VGF, EGFR, o BRAF e BCR-ABL, porque dependendo você pode ter alguns efeitos colaterais semelhantes. Esse anti-LK, utilizado basicamente no meu limitado conhecimento médico e mais para linfoma anaplásico, mais para pulmão, não pequenas células mesmo. Então, tem ação direta nesse tipo de oncogene mesmo. Nefrotoxicidade, NIA, pode dar ácido eletrolítico. Isso é super interessante. Eu já vi um caso de hematúria e não sabe a causa, não aconteceu nada. Chamaram a gente porque não achava nada, chamamos a URO, fez citoscopia, ninguém achou nada e fez hematúria. E foi hematúria micro. Mecanismo fisiopatológico que a gente não consegue entender. Mas o que eu achei ler é a fragilidade capilar. Importante a gente saber, se a gente pegar esses pacientes, sempre ler, é pseudoíra, no caso, reduz secreção tubular de creatinina. Então, às vezes, você sobe a creatinina sem necessariamente ter lesão renal. Se possível, né, você faz outro marcador, aí você está em casa e vê que não tem nada, faz uma cistatina, por exemplo, da vida. Agora, falar dos inibidores de checkpoint imune, né, que também são excelentes drogas, que seria o que a gente chama de imunoterapia. Vem crescendo muito nos últimos 20 anos aí, junto com células-alvo, revolucionou o câncer, a sobrevida, talvez por isso que é uma doença crônica. É muito interessante o jeito que age. A gente sabe que o nosso sistema imunológico reconhece e destrói células tumorais, principalmente por células T. Mas algumas células funcionam de um jeito ruim para identificar isso. E por quê? Porque a gente vai falar aqui, a gente tem algumas proteínas ligantes e a gente tem alguns marcadores para inativar a célula T. Então, o que que se pensou? Se eu preciso do meu sistema imune de células T para destruir essas células, vou falar como cancerígenas, então se eu bloquear tudo que inibe essas células vão agir mais. E nada mais é isso que a imunoterapia. Coloquei aqui, tá? É super complexo a primeira vez que você lê, depois eu mando o artigo das meninas aí, mas eu acho interessante esse artigo, esse slide está gigante, né? Não tá nem bonitinho para aula, mas é para vocês entenderem fisiopatologia. A gente tem essa citoproteína tóxica associada a LT4 e a gente tem essa PD-1, que é proteína de morte celular programada 1, e tem os ligantes dessas proteínas. Onde você tem essa PD-1 e seu ligante, literalmente é um mecanismo que inibe que as células T reconheçam a célula cancerígena. Então, criaram-se drogas que são anti-PD-1 e anti-PDL1.
Então, elas bloqueiam essa proteína de morte celular programada e bloqueiam o seu ligante. O que que isso quer dizer? Que o linfócito T fica hiperativado, ele fica hiperativado para atacar o câncer. A mesma coisa ou semelhante para o CTLA4, que está presente no linfócito T e também é uma proteína inibitória. Só que nesse caso ela fica tipo camuflada, vai. Então, se ela está camuflada, ela não vai reconhecer, o câncer vai proliferar. Então, nada mais é os inibidores de checkpoint imunológico, eles não deixam que o que inibe as células, os linfócitos tenham ação. Se meu cachorro latir e atrapalhar lá fora, vocês me avisam. Quais são os mecanismos de lesão renal? Basicamente imune. Então, você tem hiperativação do sistema imune, que é pelo que falei. O timo perde o poder de autorregulação, principalmente que a gente está falando de pessoas adultas. Então, você tem uma cascata de liberação e ativação de linfócitos T. Você inibe a expressão desses PDL1 e dos PD1. E o rim, principalmente as células tubulares, eles têm expressão desse ligante do PD1. Então, quanto mais, por isso que vai muito de pessoa para pessoa, mas quanto mais você tiver expressão disso em células tubulares, mais chance de você fazer uma agressão renal. Então, induz reação autoimune. Você pode ter produção de anticorpo contra prodócitos, você pode fazer proteinúria, e você pode ter uma nefrite tubulointersticial, uma anemia mesmo, literalmente porque seu sistema imune está ativado. Só para falar os fatores, antes de falar de fator de risco, a nossa sorte, talvez, é que o rim não é o órgão mais afetado. Geralmente afeta primeiro pele, tem muita reação, o paciente fala às vezes de pele, não suspende a medicação, mas faz. A gente tem pneumonite também, mas pneumonite é a terceira. Segundo, trato gastrointestinal, às vezes faz diarreia, tudo se fosse, vai, agressão de enterócito mesmo e depois o rim. Então, o rim é raro, mas existe. A gente tem que saber disso. Aí, os fatores de risco. Tem um estudo chinês aí que os caras ficaram 5 anos vendo isso, 1.615 pacientes que usaram inibidores de checkpoint autoimune. Se você olhar ali para o lado, o que que você tem do odds ratio aí, o que que seria fatores de risco? E, ó, 7,1% de ira, vai, considerável, né? Não é nada demais. Aí você pega principalmente o uso de nefrotóxico, óleo, antibióticos, diurético, anti-inflamatório. Aí tem outras drogas associadas. Se o paciente já tem anemia, se o paciente já é sarcopênico. Então, isso tudo é relevante. Isso aqui eu coloquei um gráfico, isso é importante saber. O paciente que faz ira para o inibidor de checkpoint autoimune, ele vai morrer mais. Talvez por uma hiperativação do sistema imune, talvez ele esteja mais inflamado, ele tenha mais carga de doença. Os fatores de risco para não recuperação de injúria renal aguda seria sexo, seria e principalmente se for doença maligna do pulmão, e se você, quanto pior a sua injúria renal aguda e você fizer um CADIGO 2 ou 3, estou usando CADIGO, né? Lembrar que muitas doenças de canção Creutzfeldt Gout também tem menos chance de recuperar. E quem que morre mais? Aí vai muito do câncer, né? Então, se você fazer mais injúria renal, você morre mais. Você fazer injúria renal e não recuperar, você morre mais ainda. Aí eu coloquei só um gráfico aqui que mostra interessante, ó. Quem faz mais injúria renal aguda morre mais, tem uma sobrevida menor, e quem faz injúria renal aguda e não recupera também a longo prazo morre mais. Qual que é o diagnóstico de IRA? Como você vai chegar nisso em dor de checkpoint autoimune? Isso que eu coloquei parece ser meio idiota, mas lembrar que o paciente que tem câncer, além dele ter câncer, ele é um cara normal, né? Então ele é hipertenso, ele é diabético, ele toma remédio às vezes à toa, ele pode fazer mais infecção. Então, lembrar disso. Então, sempre lembrar de urina. Geralmente, a urina desse paciente que fez primeiro checkpoint autoimune é semelhante à anemia. Então, leucocitúria pode ter hematúria, mas não é tão comum fazer proteinúria. Lembrar que é uma agressão muito semelhante, vai, à autoimune mais tubular. Isso aqui que eu coloquei em encaminhar o nefrologista, parece que eu sou louco, mas hoje em dia os caras estão fazendo protocolo para encaminhar o nefro precoce. Como eu falei no começo da aula, muitas vezes esses pacientes chegam para a gente na bica da diálise. Tem um estudo de Barcelona de 2021, que 49 de 826 pacientes, ou seja, 6% mais ou menos, com malignidade não hematológica, fizeram CADIGO 2 ou mais.
e desses 17 só que foram encaminhados para o nefrologista. Ou seja, só vai, vou falar um terço. O povo demora mesmo para mandar para a gente. Aí quando biopsiar, se você pegar a sociedade americana, fala para biopsiar se você não tiver outra causa, e a europeia fala se código 2 ou mais, ou seja, talvez eles são mais pró-biópsia. Então, talvez a gente devia biopsiar mais para entender. As poucas biópsias que tem dos trabalhos, tem o Perezella lá, que é um cara que aplica muito, a maioria é nefrite tubular intersticial. Então, por isso, por ter essa ativação, que existe um protocolo que eles chamam até de re-challenge, que é dar corticoide para esses pacientes. Então, vai lá, o cara está usando inibidor de checkpoint. Fez injúria renal, você não achou a causa, você dá corticoide. E é loucura que, se você pegar a europeia, os caras falam pra você começar com corticoide prédio mesmo. 0,5 a 1 miligrama quilo, que é alto, né? Para ANIA, hoje em dia a gente, você pegar a ANIA lá, né? Super, os espanhóis que estudaram mais, meio contraditório, às vezes faz mini pulso. Cada vez mais a gente usa dose menor, tira logo, mas os caras vão deixar 0,5 a 1 miligrama por 4 a 6 semanas. E se não melhorar, olha isso, eles falam para você chegar a 2 miligramas quilo de corticoide. Na prática, a gente não faz, às vezes a gente dá um corticoidezinho, conversa com o onco, fala para suspender a droga. E aqui existe o que eu falei aqui, eu não coloquei o protocolo geral, que não existe um protocolo clássico, mas é muito estudado o re-challenge. Se o paciente recuperar se ele fez estágio um ou 2 de injúria renal e recuperar, teoricamente eles falam para você voltar à droga e ser mais agressivo e precoce com o corticoide novamente. Aí você fica naquela. Hoje em dia, sendo bem prático, eu vi um caso semana retrasada, uma paciente que era câncer de pulmão, estava usando, o rim tinha piorado, a gente não viu. É isso aqui que está falando. Aí chamou a gente na terceira piora do rim, o basal era 0,8, bateu 2, o dia que a gente viu era 1,43, estava caindo, no dia seguinte 1,48, dia seguinte 1,30. Urina bem boba, uma leucostoria meio boba, a doença super metastática, ao meu ver, assim, já era um status funcional baixo. A gente conversou de não biopsiar e deixou dar o remédio e ficou na manga aí para dar corticoide. Então, assim, Lucas, está certo ou errado? Não sei, é individualizar mesmo, principalmente quando o paciente tem um status performance ruim e doença avançada. Aí talvez não deveria fazer químio, não sei. E agora a moda aí, né, CAR T-cells, são poucos hospitais no Brasil que tem, mas é muito interessante, né? Assim, é mais guiado ainda. O que é CAR T-cells, né? Terapia-alvo, coleta o linfócito do doente, por aférese mesmo, coleta linfócitos por aférese, aí você cultiva, você faz uma cultura de células desses linfócitos e prepara elas para especificamente atacar os marcadores que você conseguiu dosar no doente. É bizarro, né? Você coletou o sangue do doente e fez marcador, é marcador X. Aí eu vou coletar o sangue dele, pegar os linfócitos, preparar para atacar só o X. Então é uma infusão com objetivo de terapia guiada. Problema disso, como você é do ponto de vista oncológico, é muito bom, você tem muita destruição tumoral. Então, geralmente, você tem um nadir aí não dá para falar químio porque não é químio, pós-infusão de 7 a 10 dias, você faz uma series bizarra, assim, uma series de liberação de citocina. Tem muita descrição de cardiomiopatia, então, junto com isso, você pode fazer uma síndrome cardiorrenal aguda, vou chamar assim, tem muita relação de neurotoxicidade, pode fazer liso tumoral e rabdomiólise, como eu falei, porque é muito agressivo, e distúrbio hidroeletrolítico a rodo, 47% pode fazer hipocalemia por agressão, insulto tubular mesmo pela inflamação e por liberação de cortisol. Eles fizeram análise como você gera um estresse crônico, né, uma series absurda, você tem um excesso de cortisol. Então você pode fazer hipocalemia, como se fosse um hiperálcool dependendo como você flutuar aí para o hiporaldo transitório. Hipofosfatemia também, não é conhecida a causa, e de novo o CIAD aqui, que você tem alteração de aquaporina. Esse aqui é o futuro, né? Mas o que a gente tem de descrição é pouco, mas essa series é bizarra. Eu já vi uns 3 casos, assim, que o paciente inflama muito, nunca vi ir para diário. Mas quem sou eu? Não tenho experiência. Radioterapia é interessante, eu falo lá para vocês às vezes no ambulatório. Radioterapia, assim, o mais usado é cabeça e pescoço. Uma que ninguém quer operar do ponto de vista estético, muito para reduzir químio, você faz químio e rádio para reduzir lesão.
Quanto mais próximo do rim, mais, né, mais tóxico, porque você irradia o rim por si só, mais longe do rim a gente sabe que causa lesão. A principal lesão é por estresse oxidativo, você tem uma lesão hemodinâmica, que pode fazer vasoconstrição deferente mesmo, e essa morte celular, inflamação que fica rodando no corpo, pode danificar o rim e levar à fibrose mesmo renal. Aí isso que é interessante, porque que a gente nunca pensa e nunca vê. Você tem um período latente de menos de 6 meses, geralmente não vai ter nada no rim. 6 a 18 meses é a lesão mais aguda, precoce. Depois de 18 meses é a lesão crônica. Então é muito difícil você pegar. Por quê? Porque o cara fez rádio há 6 meses, você chegar e ver é difícil, assim. Tem um cara só lá que eu vi no ambulatório que um dia eu fiquei assim, tentando raciocinar. Ele fez para a cabeça e pescoço, ele não quis operar, não quis fazer quimio, é atrás do olho, assim, ele não quis questão de estética. Ele só fez rádio e ele piorou muito o rim. Já tem uns 5 anos e o cara tá vivo, assim. Então ele é um caso, para mim, né, interessante, porque ele piorou o rim, só fez rádio. Pode ser por marcadores do câncer, por outras doenças, pode, mas me chamou a atenção. E outra que ele tá vivo sem operar e sem fazer quimio e tá super bem aí. Então, talvez faz sentido pensar. Aí, por fim, quem roda lá na Onco, né, às vezes eu falo, gente, isso tudo que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, eu vejo pelo menos um Onconef uma vez por semana, vai fazer 3 anos aí, então, um pouquinho pelo menos eu tenho que aprender. Mas os nomes mudam todos os dias, igual, Lucas, você não falou o nome de droga, acho que o único nome que eu coloquei foi Imatinib, e foi por querer, gente, porque não adianta querer decorar, todo dia surge. Rituximab é um anticorpo monoclonal, beleza, você vai ter lá a ação CD19, CD20. Aí você vai pembrolizumab, outra coisa. Aí você vai anti-PDL1, nivolumab, é outra coisa. Então não adianta você querer decorar. Existe esse site que chama ChemoCare, você entra lá, aí você vai clicar tipo no A ali. Aí no A vai ter todas as drogas com A, você vai achar que você quer. Eles falam as principais queixas dos pacientes e onde é tóxico, para você raciocinar. Então, quando você está trabalhando, isso é relevante, porque geralmente a ONCO chama, aí a ONCO escreve muito no prontuário, e você acha ali, pelo menos as drogas que você vê rápido assim, pega a temporalidade e vê onde age, pelo menos para você ter noção o que pensar e para onde correr. Eu sei que a aula é grande, eu queria ter feito ela em 1 hora, acho que eu fiz ela em 1 hora e 2. É muita informação, ninguém vai sair daqui decorando nada, mas a ideia é dar uma pincelada. Acho que todo mundo aí deve ter meu telefone, que ele tem acesso fácil. Sempre estou disponível para dúvida, não sou um ultra especialista em OncoNeF, mas pretendo aprender, quero fazer inclusive meu pós-doutorado nisso. Então, se alguém tiver dúvida, estou disponível. Se tiver vergonha, pode mandar mensagem depois. Pronto, vocês que mandam. Obrigada, viu, Lucas? Foi ótima a aula. E tinha sido uma demanda dos meninos mesmo, né? Assim, de ter um pouquinho mais de onconefro, porque parece que Faz é o sentido para o futuro, futuro, né? né? Assim, da nefrologia. E, Porque hoje o câncer é o futuro, né? exato, tipo, Camila a gente formou, né? Agora no final, no início do ano passado, e a gente já lida com isso, assim, qualquer lugar, como você falou, qualquer lugar que a gente vai passar agudos e tal, o pessoal Todo dia tem, chama, né? e tem que E saber, eles entendeu? chamam NEF como se a gente soubesse tudo, né? Do que os caras têm que saber. Exatamente. E o site que você mandou, eu uso também. Todo conteúdo de agudos que eu vou, eu abro ele. Então é Você super abre útil. na hora para ver, né? É Ele porque é ninguém show. decora. O Não, não tem como decorar, né? E como você falou, a cara gente não para de trabalha com. fazer droga. Exato. Alguém tem alguma pergunta? Vou ver para os meninos aqui. Todos caladinhos. Depois que a gente tiver dúvida, pode ficar à vontade para me mandar. Até Eu depois sei, começar a trabalhar, né? Quando a gente começa a trabalhar, dá tanta elas estão dúvida, né? surgindo. E outra coisa que eu não falei na aula, mas quando a gente for fazer, que geralmente chamam muito, você já deve ter passado, Graça, quando vai dialisar. Os caras também acham que a Nossa. gente sabe tudo, né? Gente, vai dialisar, eu posso fazer droga, não posso fazer droga. Uhum. A maioria das drogas novas não tem estudo, a gente fala, ó, faz dose full se tá em contínua, porque o oncologista é cheio disso, né? Às vezes os caras metem químio em contínua, né? Em contínua Sim. com droga vasoativa, medida heróica. Uhum. Então faz sentido, aí a gente sempre abre e pesquisa. Exato. Ninguém sabe de cor. Ninguém sabe de cor. Eu vou te mandar os slides Show. Eu mando para os e às meninos. vezes a galera.
Fica sem graça se tiver pergunta, se tiver qualquer coisa, você me avisa. E obrigado Tranquilo. pelo convite, viu? Não, a gente que agradece, viu? Demorei para responder, mas o Zé, quem foi? O Zé ou o Gabriel O me falou que Zé e o lá Gabriel que correram atrás dessa aula, viu? Então, na hora que eles, precisar, você me eles liga. que são os responsáveis. É que eu, Brigadão, viu, é que eu Lucas? sou o school, né? É só. Só Tô brincando. ligação. Tô brincando. Estamos cientes. Pois Mas brigadão, obrigado, viu? Yas, obrigado, Camila, obrigado a todo Vai se mundo. falando, viu? Qualquer coisa vocês Um me avisam. abraço. Beijo, tchau, tchau.